Como regularizar um imóvel sem escritura? É importante fazer isso? Por que é importante? Leva muito tempo? Quais são os custos? Dá para fazer no cartório? Preciso realmente de advogado? Então, hoje nós vamos sanar todas essas dúvidas na nossa nova série de inventário extrajudicial e uso capião extrajudicial. E fica aqui comigo até o final desse vídeo, que esse vídeo está imperdível, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Fala meu caro Beni, fala minha cara Beni, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E hoje nós vamos falar muito sobre como regularizar um imóvel sem escritura. E para isso eu trouxe aqui o nosso paralegal aqui do escritório, especialista em direito notarial e registral, tem experiência em cartório, já trabalhou em cartórios, e nós vamos falar um pouco sobre esse tema aqui hoje para que você entenda o que deve ser feito para que uma regularização ela seja conquistada aí para o seu imóvel. Felipe Guerra, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Já teve aqui já uma vez, a gente já tem um vídeo dele aqui, inclusive a gente falando sobre uso capião rural com a doutora Priscila Dantas. E hoje a gente vai falar aqui um pouco mais sobre como regularizar, não só com a questão da uso capião, né, Felipe? Mas antes eu queria que você se apresentasse aqui, falasse um pouco de você, da tua trajetória, para que as pessoas possam te conhecer um pouco melhor. Perfeito. Olá, como vão todos? Espero que bem. Bem, para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Felipe Guerra, eu atuo na área de regularização de imóveis aqui do escritório Marcelo Benevides Advogados, sou especialista em direito notarial e registral e estou inclusive concluindo agora, no próximo mês, mais uma especialização só que em direito imobiliário pela PUC. Também tenho inúmeros cursos na área de regularização de imóveis, tanto uso capião extrajudicial, adjudicação compulsória extrajudicial, planejamento sucessório, planejamento patrimonial, e aí tanto pela ESA, né, Escola Superior de Advocacia, a ENORA, a Escola de Notários e Registradores, quanto também pela PUC. Já trabalhei também numa serventia extrajudicial durante um tempo, onde me possibilitou conhecer um pouquinho do outro lado do balcão, né, como funciona uma serventia extrajudicial. E Felipe, assim, por que é importante você que tem um imóvel que não está regularizado, a pessoa que tem um imóvel e aí de repente ela comprou esse imóvel, só tem um contrato de compra e venda, enfim, por que é importante ela fazer essa regularização, buscar essa regularização? Acho que primeiramente para ter segurança jurídica, né? Ter a possibilidade também de ter a plenitude dos poderes que o proprietário tem e logicamente poder dispor do bem, poder vender, reivindicar se houver qualquer tipo de problemática. Então eu acho que o ponto principal é ter segurança jurídica, tá? De que ninguém vai tentar tomar o seu bem porque ele está registrado no seu nome no cartório de registros de imóveis. Nem a pessoa que está lá que pode estar, né, no RGI, lá no cartório de registro de imóveis, nem muito menos o Estado, se tentar fazer uma desapropriação, essa pessoa ela vai ser devidamente indenizada se ela for realmente a dona, né? Tem essas questões. Perfeito. E, assim, quais são os maiores problemas hoje, na sua visão, enfrentados por quem tem um imóvel sem escritura, né? Eu acredito que quem tem um imóvel que não tem uma escritura, essa pessoa normalmente ela não dorme, né? Porque ela não tem segurança nenhuma. Então, provavelmente esse imóvel, se estiver registrado no cartório de registro de imóveis, ele tem um proprietário e a qualquer momento esse proprietário ele pode ajuizar uma ação reivindicando esse bem. E aí, de fato, a gente tem experiência, a gente tem clientes que aparecem aqui no escritório que a gente posteriormente, a gente tem que até pedir ali uma reconvenção numa contestação para alegar um mau uso capião, porque essa pessoa ela não é a proprietária de forma pública, né? Então, a necessidade de ter o registro da sua escritura no cartório de registro de imóveis é essa. É que você tenha segurança jurídica e que esse registro, essa propriedade no seu nome, ela tenha publicidade. E aí você tem a segurança, né? É o que todo mundo quer. Tem muita gente que acha que não tem problema em ter um imóvel irregular, mas
pode ter dificuldade na venda, né? A pessoa, como é que você vai vender um imóvel que não é teu? Está lá no RGI o nome de outra pessoa. Se você quer saber, até entender um pouco melhor sobre essa questão de posse, o que é matrícula, o que é um registro, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso para você entender esses termos, que são termos jurídicos e que eu sei que a maioria às vezes não consegue compreender. Mas é que para a gente ter um imóvel, para esse imóvel ele ser nosso de verdade, ele precisa ter essa escritura, ele precisa ter lá no cartório de RGI o teu nome constando como dono naquele imóvel, né? É o proprietário tabular, é isso que fala? Isso mesmo. Salvo engano, até não sei se é o 1245 do Código Civil, que ele diz basicamente isso, que o proprietário, ele transmite essa informação, né, de que o proprietário é aquele que tem o seu nome no cartório de registro de imóveis, né? Exatamente. Então, há necessidade de se fazer esse registro, por quê? Porque existem muitos casos, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre modalidades, talvez, de uso capião, que a pessoa ela até formula uma escritura, ela vai ao tabelionato de notas, ela faz uma escritura, por exemplo, uma promessa de compra e venda, e não segue à frente, né? E acreditando que aquilo ali já resolveu o problema dela. Ou às vezes até um contrato por instrumento particular, faz uma promessa, faz aquele contrato de gaveta, né? Acredita que é o proprietário, mas na verdade não é. E tem uma outra questão também, que é um mito, né? Que muitas pessoas falam, que é o seguinte: se eu pago o IPTU, o imóvel já é meu. Não, muito pelo contrário, né? A gente sabe, inclusive, que o inquilino ele paga o IPTU, né? Então, quando a gente está formulando aquele contrato de locação, dentre as obrigações tem ali a obrigação de pagar o IPTU, porque normalmente quem paga o IPTU é o possuidor. Então, pagar o IPTU, inclusive, nem lhe garante, nem na verdade é um documento, vamos dizer de forma assim, né? A gente não vai usar juridiquês aqui na conversa, não te traz nem tanta segurança no momento em que a gente vai solicitar a documentação probatória para fazer um requerimento de uso capião. É um dos documentos que a gente solicita, mas não é um dos documentos principais. Perfeito, é isso mesmo. Porque assim, tem uma outra questão também, que o imóvel, se você só tem a posse desse imóvel, você acaba perdendo ali, porque quem quer comprar um imóvel não quer comprar a posse, não quer uma cessão de posse, quer comprar um imóvel que esteja realmente regular, né? Agora, como que a pessoa, depois disso tudo que a gente falou aqui, como que faz para regularizar esse imóvel? Dá para fazer isso no cartório? Tem que buscar a justiça? Precisa mesmo de advogado? Como é que é isso? Tem um inventário? Como é que é isso, né? Não, há necessidade, logicamente, de se contratar um advogado, ainda que você pense em regularizar o seu imóvel através da via extrajudicial. Então, o advogado ele não é dispensável. Na verdade, o advogado ele é indispensável. Lógico que há possibilidades de a gente faz uma análise técnica para entender a melhor via de se regularizar esse imóvel. Se há uma problemática, a gente vai seguir pela via judicial. Se o cliente ele cumpre os requisitos do provimento 149 de 2023, o que está escrito no artigo 216A da Lei 6.015 de 73, e também o que é explícito no Código Civil, a gente vai adequar a modalidade e vai seguir pela via extrajudicial, porque é mais célere o procedimento, né? Sim, com certeza, é mais célere. A gente fala muito do custo emocional de um processo judicial também, né? E, além disso, por mais que a uso capião ela não seja um procedimento que seja um procedimento barato, a gente está falando da regularização de um imóvel, vai ser mais barato na via extrajudicial, ou seja, pelo cartório. Quando a gente fala extrajudicial, pessoal, vocês lembrem do cartório, tá? Que a gente vai fazer isso sem que a justiça, num primeiro momento, pode ser que lá na frente, não vou falar isso agora para confundir a cabeça de vocês, mas pode ser que lá na frente a justiça ela venha ter que intervir. Mas aí depois a gente vai falar sobre isso. Mas quais são as formas de se regularizar o imóvel, né? A gente está falando muito sobre cartório, sobre uso capião, mas tem outras maneiras disso acontecer, né? De regularizar um imóvel sem escritura. Assim, até voltando um pouco, a gente tem a via judicial e a via extrajudicial, como foi falado.
e um ponto a se destacar, é mais célere a via extrajudicial, só que ela tem alguns custos, né, que eu acredito que a gente, não sei se a gente vai falar nesse vídeo ou em outro, só que existem alguns custos e, logicamente, ajuizando uma ação de uso capião judicial, há a possibilidade de se pedir uma gratuidade de justiça. Só que o ponto focal aqui é celeridade, porque enquanto você não tem esse imóvel registrado no seu nome, você corre riscos, você não tem segurança nenhuma. Agora, se tratando de formas de se regularizar, por exemplo, eu posso citar outra aqui, a adjudicação compulsória, que pode ser pela via judicial ou extrajudicial. A extrajudicial é uma das nossas especialidades. Inclusive, eu não posso citar o nome do cliente, mas recentemente a gente regularizou um andar inteiro aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Era um fundo de previdência de uma grande empresa nacional. Isso a gente pode falar. Isso mesmo. Então, esse caso em específico, havia uma problemática grande, o cliente procurou a gente para fazer um uso capião, na verdade. A gente entendeu que havia... O jurídico procurou a gente. Né? Isso, o jurídico dessa empresa procurou a gente para fazer uso capião, dada a nossa especialidade. Havia uma problemática muito grande, que existiam inúmeras sessões, mas a gente conseguiu fechar a cadeia do imóvel. A gente viu que na adjudicação compulsória, diferente da uso capião, há necessidade de pagar o imposto, né? Não sei se a gente vai falar dela aqui hoje ou vai ficar para um próximo vídeo, mas a vantagem é que, cumpridos os requisitos da adjudicação compulsória extrajudicial, o procedimento ainda é muito mais célere do que a uso capião extrajudicial. Então a gente conseguiu resolver um problema de 10 anos ou mais em menos de 6 meses. Registrando a primeira adjudicação compulsória 100% eletrônica pela via extrajudicial dessa serventia, eu posso falar serventia, claro, do 7º registro de imóveis aqui da capital do Rio de Janeiro. Então foi a primeira 100% eletrônica, foi registrada e foi em menos de 6 meses. O cartório, enfim, também está de parabéns, porque eles contam com especialistas nessa área. E você que está comigo aqui até agora assistindo esse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal e também curtir esse vídeo. Aproveita, encaminha ele para mais pessoas que precisam ter essa informação e não sabem nem por onde começar. Fica com a gente aqui até o final, porque agora nós vamos falar sobre um tema super importante, que é o seguinte: quais são os custos? A gente já falou várias coisas aqui hoje, já falamos quais são os problemas de ter um imóvel sem escritura, a questão da desvalorização, o comprador ele não consegue financiar, pode perder esse imóvel a qualquer momento, pode vir aí uma ação reivindicatória, né? Como regularizar esse imóvel. A gente falou sobre a uso capião extrajudicial, falamos sobre a uso capião judicial, adjudicação compulsória, extrajudicial e judicial. Existem outras formas que nós vamos deixar para falar em outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E temos também agora um tema que é super importante, que quem está assistindo quer saber. Como que regulariza? Quanto que vai gastar? Tem taxas, tem que pagar imposto, e o imposto que está atrasado, e o advogado, né? Como é que funciona todas essas questões? Vamos lá. Bem, há necessidade, logicamente, de ter a presença de um advogado. Então, existem os honorários advocatícios que o advogado ele vai precificar, dada a complexidade e, dentre outras coisas, a localidade do imóvel também. Há necessidade também da lavratura de uma ata notarial, que é indispensável, que é um documento que vai anexo ao requerimento, e aí eu não consigo precificar, né, porque o substituto do tabelião ou o escrevente... Ele que vai fazer o cálculo. Né? Ele vai fazer o cálculo baseado na tabela do Tribunal de Justiça, dos emolumentos, mas normalmente fica em torno de 4 a 6 mil reais, mas logicamente, se for um imóvel que tem o valor de 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, por exemplo, a gente pode chegar a uma ata até de 10 mil reais. Mas, logicamente, normalmente, a gente tem atas aqui de 4 a 6 mil reais. E há necessidade também de pagar os emolumentos do cartório de registro de imóveis. Inicialmente, a gente pode até pedir a dispensa do pagamento no momento
do pagamento do registro, né? A gente só vai pagar ali a prenotação, mas no final a gente precisa pagar os emolumentos do cartório de registro de imóveis, que normalmente gira em torno de 2 a 4 mil reais. A gente não tem como precificar aqui, né? Frisar um valor, porque ele é calculado somente no momento que a gente vai registrar esse imóvel. Ou seja, a gente tem os custos com honorários advocatícios, isso, que vai depender da análise do advogado, perfeito, vai depender da qualificação do advogado, se é um especialista, se é alguém que está começando, se é alguém que já mexe com isso ou não. A gente tem um parâmetro mínimo na tabela da OAB aqui no Rio, se eu não me engano hoje. O mínimo, tá, gente? Não vou falar aqui valores isso não tem nada a ver com a nossa cobrança aqui do escritório, mas a OAB recomenda que o mínimo seja algo em torno de 20 mil reais, salvo engano. Eu acho que é a partir disso. Acho que é a partir disso. Outra questão, ata notarial. Ata notarial, que é um documento necessário para dar entrada no processo, no procedimento. Quando a gente fala de processo, é como se fosse um processo mesmo, porque a gente vai ter que escrever as petições para levar isso no cartório, para o tabelião poder analisar se está tudo certo. E um dos documentos que são necessários é a ata notarial, que custa de 4 a 6. E nós temos aí também os emolumentos. Os emolumentos do cartório de registro de imóveis. Na verdade, é como o doutor mesmo falou, a gente não pode frisar um valor, porque logicamente vai depender. Não é uma conta de botequim, de padaria. A gente está dando aqui uma estimativa, não tem receita de bolo. Perfeito. E a gente tem um outro custo também, que é do arquiteto. Aqui a gente trabalha com uma arquiteta, que vai variar de arquiteto para arquiteto. A gente já trabalha com uma há muitos anos aqui. Acho que ela cobra na faixa de R$2.000. R$2.000 a R$2.500. R$2.000 a R$2.500. A gente está trabalhando agora com uma engenheira. Estou fazendo com ela sempre. Ótimo. Porque há necessidade para o procedimento de uso capião. Quando a gente fala aqui, como o doutor mesmo falou, procedimento, é porque quando a gente dá entrada no pedido de uso capião pela via extrajudicial, a gente chama de procedimento, né? Porque não é um processo. Muito embora seja um processo dentro da serventia extrajudicial, mas a gente chama de procedimento, e na via judicial a gente vai chamar de processo. E há necessidade da elaboração de uma planta do imóvel, com memorial descritivo, com ART, salvo nos casos expressos em lei pela dispensa, né? Por exemplo, o imóvel em condomínio edilício, a dispensa, dentre outros casos. Mas normalmente há necessidade da planta do imóvel com memorial descritivo, gira em torno de R$2.000 a R$2.500, e também certidões, né? Algumas certidões são dispensáveis hoje, outras certidões agora são gratuitas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, mas há necessidade também do pagamento de algumas certidões, como a certidão de ônus reais e as certidões de interdição e tutela também. Bacana. Bom, você gostou desse vídeo? Então, mais uma vez, eu vou pedir para você curtir e se inscrever no canal. Nós ainda vamos falar muito sobre a uso capião, sobre a documentação necessária, sobre muita coisa interessante que eu tenho certeza que você vai gostar. Fica com a gente e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!